Fica ligado, pois esse vídeo ficou muito grande, kkk. Tem a parte da classe econômica no primeiro vídeo. E muitas informações mega importantes para a sua viagem, corre ele a ver depois. Lá, gente, Morro do Ibituruna, eu fui lá, eu vou mostrar foto pra vocês. Fica em Governador Valadares. É o Morro do Ibituruna, é a vista de lá de cima, gente. Eu fiquei imaginando Moisés, Deus falando pra ele, ó, você vai pra aquela terra lá, de lá de cima é a mesma coisa. Lá. Como eu errei, o patriarca, foi melhor corrigir, kkk. Fique imaginando Abraão de lá de cima, vendo uma terra que Deus ia mostrar. Dá pra ver muito longe. A escola lá do Bíblica Dominical manda lembranças, né, senhora? Eu subi lá na pontinha daquele morro. Peraí, vocês vão ver. Olha lá. É muito morro mesmo. Nós paramos aqui em Governador Valadares, são 8 minutos, como eu disse. E nós descemos. Ai, meu Deus! Você ia? Não. Eu preciso estar. É. Todo mundo, né? E daí, qual que é o problema? O calor, gente, está muito quente aqui. E é inverno. Vocês não têm noção, gente. Governador Valadares é muito quente. Muito quente mesmo. Acreditem. A turma pura de parapente de lá é lindo. De satisfação. Dentro de alguns dias você receberá um SMS com o link da pesquisa. Acesse e contribua com a sua opinião, sugestão, elogio ou reclamação. Classe executiva, também tem os locais para você guardar as malas. A composição então é 2 passageiros, 1. Você também consegue colocar sua mala lá em cima. Os assentos, o diferencial é que ele é maior, é visivelmente maior. E
Você aperta aqui, ele sobe, desce. Então ele consegue inclinar um pouquinho aí, dando um pouquinho mais de conforto pro seu trajeto. Cortina, mesma coisa, emperrada, tanto faz. E multimídia. A diferença é que no executivo você consegue, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui no banco, onde você muda a posição do outro lado, tem a opção de colocar os fones de ouvido. Você consegue ouvir o que está passando na TV. Então, vou tentar mostrar para vocês agora. Vamos ver. Plugou. Tem os canais aqui. Aumentar, diminuir o volume. Deixa eu ver se está funcionando. Nossa, perfeitinho. Tá respirando ofegante. Ah, meu Deus. Muito bom. Perfeitinho. Essa mesa aqui da classe executiva é maior, é visivelmente maior. E cada um tem 220. Isso é sensacional, porque lá nós precisamos dividir o que está na parede. Tem o suporte para os pés. Isso é muito bom, porque deixa o seu pé confortável de acordo com o que você precisa, neste né? momento faremos uma revisão nas passagens. Pedimos a todos que tenham sempre consigo o bilhete. Então, se você ficou até agora, eu falei que ia passar as informações do que eu achava de diferente. A diferença é que são 2 para 1. Se você tem interesse em assistir o filme, está na multimídia. Legal, porque você consegue ouvir pelo fone. E prestando atenção aqui na paisagem. E sim, o assento ele é um pouco maior, não cabe no corpinho. Mas o outro também não deixa você desconfortável, não. Dá para fazer as quase 14 horas aí de viagem sossegada, dependendo do seu orçamento. Se você tiver, vem para a classe econômica, para a classe executiva, você vai sentir um pouquinho mais de conforto. Mas a multimídia, eu não vi ninguém na outra viagem que eu fiz e nem nessa, com um fone de ouvido, ou seja, tá ali para alguém que supostamente possa estar assistindo ou queira ver o que está passando. Fora isso, não faz tanta diferença, sim, pelo valor que se paga, entende? O ar-condicionado é o mesmo, o banheiro é o mesmo, os dois, cada vagão, como eu disse, tem os 2 toaletes, feminino e masculino. Ar-condicionado do mesmo jeito, para todos os vagões. Só o restaurante que é um pouco mais gelado. E o resto, tudo normal. Tudo normal. Gente, eu estou com o Rogério. Ele é o dono do pedaço, é comandante? Chefe do trem. Chefe do trem. É ele que está levando a gente agora, finalmente, para Vitória. Porque você foi Em Valadares. Em Valadares. Governador Valadares. De Belo Horizonte até Valadares veio um chefe de trem e uma equipe de bordo toda. Em Valadares, como é o meio do trecho, aí troca toda a equipe. Aí eu assumi o trem em Valadares, aí você é responsável por ele até a Vitória. Viu? Chegaremos em segurança, se Deus quiser. Eu parei para perguntar para ele a quantidade de pessoas que transitam por aqui. E, bom, já que ele está aqui, ele mesmo vai responder quantas pessoas transitam por aqui. Isso. Rogério, pessoal, me desculpa. Na verdade, aqui depende muito. Depende da época do ano. Quando é período de feriado, férias, a gente anda com mais vagões no trem. Às vezes 4 vagões executivos e 8 econômicos. Hoje a gente está com 4 executivos e 5 econômicos, porque é meio de semana, então o trem acaba ficando um pouco mais vazio mesmo. Mas hoje, nesse momento, estamos com 350 passageiros dentro do trem. E durante todo o dia rodou dentro do trem passageiros que embarcam e desembarcam por volta de 700, 750. Alta temporada, quando a gente está com 8 carros econômicos, a nossa ocupação aqui é cerca de 800 passageiros dentro do trem de uma vez só. Então, durante todo o dia deve passar uns 1.200 passageiros, mais ou menos isso. Muita gente, né? Então hoje
700 pessoas. São muitas pessoas. E é baixa temporada. Então eu comentei, mas eu conversando aqui com eles, né? Falando mais ou menos da média de população que entrava. Então vai seguindo, desce pessoas, que eu falei pra vocês, e sobe pessoas. Do mesmo jeito que desce, sobe. Talvez não a mesma quantidade, mas sempre vai repondo na quantidade. Por isso que chega-se aí a 1.300 pessoas numa alta temporada. Na verdade, dentro desse trem. Lembrando que esse aqui está indo de Belo Horizonte para Vitória. A gente ainda tem um outro trem que estava circulando indo de Vitória para Belo Horizonte. Ou seja, então pode colocar o dobro disso. Numa alta temporada, 2.600 pessoas. Não, quase baixa temporada. Hoje é baixa temporada. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. Por que eu estou falando pra vocês? Por que não tem trem no Brasil? Eu já comentei com você. Se você não viu, me acompanha e volta o vídeo, porque provavelmente essas informações estarão antes do Rogério falar. E fica o convite também. Vem aqui, vamos participar, vamos fazer essa viagem. Todos os dias tem um trem saindo tanto de Belo Horizonte, indo no sentido Vitória, passa por diversas cidades aqui de Minas Gerais e Espírito Santo. Por exemplo, em Minas Gerais, João Levade, Ipatinga, Governador Valadares, Resplendor, Aimorés, Conselheiro Pena. Já no Espírito Santo, vem Baixo Guandu, Colatina, Fundão e Pedro Nolasco, que fica tirando algumas outras estações menores no meio do caminho. Mas são 40 cidades que são atendidas pelo trem de passageiro. E a gente ainda tem um outro trem igual a esse que faz a ferrovia de São Luís do Maranhão a Parauapebas, no Pará. Exatamente. Aí estão todos convidados a vir fazer esse passeio aqui com a gente. E o de lá é maior ainda, né? A malha ferroviária, a malha. sim. Este aqui a gente tem 664 quilômetros de Pedro Nolasco, em Cariacica, em Vitória, e até Belo Horizonte. E o de lá, se eu não me engano, são pouco mais de 800 quilômetros. 800 e pouquinho, exatamente. Isso. Então é isso, pessoal. Vale muito a pena, porque você tem a refeição aqui dentro, tem o pessoal de bordo, que você não imagina que tenha um trem desse no Brasil. Tanto é que eu não conhecia. Eu fiquei sabendo quando eu estive em Ipatinga, que eu já falei pra vocês, e Governador Valadares, então eu fui de Ipatinga ao Governador. Daí o meu amigo falou assim, tem alimentação, muito sério. Nunca imaginei que iria ter um canal e que eu iria voltar novamente aqui pra fazer esse percurso. Eu acho interessante que muita gente entra aqui dentro do trem e vira pra gente, nossa, eu imaginei que fosse aquele trem todo de madeira, banco de madeira, aquela Maria Fumaça na frente, soprando aquela fumaça preta em todo mundo. Não é assim, mas não. Não é um trem turístico, pessoal. Esse aqui é um trem de passageiros. Como eu disse pra vocês, as pessoas usam para ir ao trabalho, de uma cidade para outra, ou para ir visitar um vizinho, ou para ir a um médico numa cidade vizinha. É isso, entendeu? Você tem a opção do carro, como você tem a opção do trem. Um conforto excepcional, ar-condicionado maravilhoso, as poltronas maravilhosas, tanto no executivo quanto no econômico, então... E a segurança de você sair das rodovias, né? Exatamente. Esse pra mim é um dos transportes mais seguros que tem. Então vale a pena conhecer, vale a pena vir fazer essa viagem com a gente. Então vem conhecer o trem de passageiros da Vale Vitória, Espírito Santo ou Espírito Santo Vitória. Pedro Nolasco, hein? Não esqueça. Valquíria, né? Gente, estou com essa simpatia aqui que acabou de chegar e perguntar pra mim sobre o canal. E ela falou que ela assiste os canais, aprendeu com a mãe dela. Eu aprendi com a minha mãe também, que ela coloca... Mãe, ela conhece o Guto. Apaixonada com o Guto. Eu aprendi, conheci o Guto com a mamãe. Na pandemia, a mamãe ficava assim comigo, Valquíria, vai lá, vamos assistir, vamos viajar. Eu falei, mãe, viajar? Viajar sim, a gente viaja pela TV, é incrível. Eu estava comentando com a Daniela aqui,
que nós estamos viajando aqui agora, mas nós estamos viajando. Agora, quem está assistindo, vê com detalhes. Aí sim, ele vai ter uma lembrança na memória de que realmente aquilo que ela está fazendo, está viajando, é uma história, é um momento. Porque aqui, ó, nós estamos parados numa cidade, mas a gente não vê detalhe. Não, aqui, exatamente. olha que bonito que é. Não, mas a câmera consegue mostrar pra gente um detalhe que se torna romântico o lugar. Não é isso isso, mesmo. né? É isso mesmo. E eu falo que é sensacional. Às vezes a gente está deprimido, está na cama, você começa a viajar, você fala, nossa, tem esse lugar? Olha que detalhe. Nossa, olha como é que é o restaurante. Aí você vai assim, gente, é fascinante. Ó, lá em casa, todo dia não tem novela não, sabe? Minha mãe de 89 anos não assiste novela. Muito bem, ela senhora. assiste só canal de viagem. Olha que delícia. Mamãe viaja o mundo inteiro. Se você falar com ela assim de um monumento, ela vira e fala assim, não, já fui lá. Ela já brinca e fala assim, eu já fui lá. Mãe, a senhora já foi lá? Eu já, que você quer que eu te conte? Eu te conto com detalhes. Olha, mamãe é tá assim. vendo? É isso aí. Você tá de parabéns e sucesso. Muito obrigada, gente. São essas preciosidades que a gente encontra aí no meio do caminho. Como eu disse pra vocês, o vídeo dos meninos lá de Prainha Branca, no Guarujá, o que fica das viagens são as pessoas. Pra gente fica as memórias e as pessoas, com toda certeza. Olha aquele lugar lá. Aquela pedra lá. Deixa eu ver. Aqui. Será que a gente sobe lá? Vocês sabem que a gente já foi na Pedra da Gávea, né? Então, qualquer pedrinha, fichinha, gente. Subi isso daí, olha. Aquela pedra ali, olha, de olho fechado. Não precisa nem de guia. Só pegar e subir. Sei. Sobre isso. Mentira, não precisa de um guia. Mas, gente, eu já fiz a Pedra da Gávea. Chega, gente, eu sou sério. Porque você não assistiu ainda o vídeo da Pedra da Gávea? Não devia nem mostrar pra vocês essas imagens que eu estou mostrando. Me poupe, né? Veja lá, daí vocês vão saber o tanto que eu subi. Se ela não é a pior pedra que alguém poderia subir.
Gente, aquela pedra lá, olha. Aquela pedra ali, vocês vão ver em um lugar. Tá vendo aquele buraco lá? Vocês vão ver no meu próximo vídeo. Eita lasqueira! Ah, meu Deus! Essa foi foda. Tem um lugar sensacional aqui pra gente gravar. Daí entrou uma locomotiva da Vale, né? Locomotiva com minerais. E ela foi, tipo assim, uns 2 minutos só de locomotiva. E a gente perdeu a imagem. Embaixo tem mais. Eu falo que embaixo tem mais por causa do Chaves. Quem assistiu Chaves, lembra que quando ele chegou na praia e falaram pra ele, mais ou menos assim, eu não lembro muito bem. Olha o mar! Quanta água, né? É, e lá embaixo tem mais. Tá bom, eu vou parar de falar isso. Aqui ainda tá cheio, né? Não tem nada. Gente, ali tinha um sol. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Oh. É bom, será que é bom o negócio? Eu não cheguei a provar ainda não. Será que é muito bom, novo? Aqui, ó. A limpeza no trem é feita o tempo todo. Todo momento tem alguém passando um paninho. Os banheiros também são limpos todo o tempo. Nunca encontrei eles sujos. Agora eu vou finalmente descansar um pouquinho. Por quê? Eu tô cansada. Andei o dia inteiro nesse trem. Fui pra lá, fui pra cá. Vi pôr do sol, vi imagens. Então, né, pessoal? A gente precisa de descanso também. Mas a gente pode montar lá também. Daqui a pouco eu tento montar. Daqui a pouco eu tento mostrar mais alguma coisinha pra você. Mas, isso tudo, eu espero que você venha conhecer. Não iremos descer em Colatina. Nossa, é pedra no lasco, hein, pessoal? Fica ligado. Agora na tela está passando Moana. Então, aqui na classe econômica eu consigo assistir. Eu falei que eu acabei de parar, dar uma sossegada. Tá friozinho aqui, mas essa blusinha pra mim tá o suficiente. Mas o pessoal tudo com cobertinho, O cara pra comprar um ventilador desse aqui tem que ter bom. agasalho. Então, veja como que é o seu frio e venha prevenir. Só isso. Nós não estamos no inverno. Eu falei que nós estávamos no inverno, nós estamos no outono. Mas a temperatura já baixou em todo o país. Não, mas em Governador Valadares não baixou, gente. Está do mesmo jeito. Eu só desci para fazer uma foto. Eu entrei suando. A vantagem de você fazer essa viagem durante o dia são as paisagens. Porque, por exemplo, acabou o sol, só se vê os pontinhos da cidade. Então, paisagem zero. Então, se fizer eu ouvi um passageiro dizendo que vai ter, estão querendo colocar à noite, para viajar à noite. É bom para quem dorme, bem dormindo, sensacional. Porque paisagem zero. Tchauzinho. Que gesto, né? Que desgosto, né?
É que a gente se conversou hoje, Então, efetivamente. já Mas pede é ele pra logo. ele já estar me seguindo. É a segunda vez. Desculpa. Nem falou o nome dela ainda. A sorte dele. A sorte dele o que mulher. Termina o assunto. Bom, vamos às considerações finais. Oi, tô. Bom, eu estava passando ali atrás. O passageiro perguntou: você já é inscrito no canal dela? Ele: não, eu não sei se você acredita, gente. Ele não é inscrito ainda no canal. Uma vergonha. Mas enfim. Vamos às considerações finais. Não venham achando que você vai ficar no celular, porque você não vai. Vocês viram eu passando pra lá e pra cá. A galera com o celular. Mas, provavelmente, jogos já baixados, vídeos já baixados. Ou, enfim, qualquer coisa já no celular. Tudo offline. Não tem conexão. Ou seja, você vai ficar a maior parte do tempo offline. Então, tragam uma palavra cruzada, um crochê. Na viagem anterior que eu fiz, eu tive uma pessoa fazendo aqueles quadros que você cola os cristais. Ela colocou na mesa aqui assim, olha, e foi montando as coisas dela. Então, traga coisas pra te distrair, ok? Senão vai ser entediante dependendo da pessoa, né? Se não gosta de caminhar um pouquinho, se não quer ficar só sentada, não liga muito pra paisagem. Eu fico vidrada na paisagem, então isso já me distrai. Não precisa de tanto pra me distrair. Então, uma carta, traga um papel e uma caneta e escreva uma carta pro seu vizinho, pro seu parente, pro show. Mas uma carta pra cada um. Você nem sabe mais o que é carta na vida. Faça isso. Pessoal, o trem de passageiros não é aquele trem que você está imaginando, aquele trem turístico, de madeira, antigo, que nem tem Jundiaí, a Estação da Luz, Paranapiacaba, Morretes. Não é esse trem. É um trem não tão moderno, mas mais moderno, como vocês puderam ver, de passageiros mesmo. É um trem de passageiros. Você usa para ir na cidade vizinha comprar um botão. Pronto. É isso que eu estou tentando esclarecer para vocês. Não é aquele trem Maria Fumaça. Não é esse trem. Ele tem um vagão restaurante, um vagão para pessoas com deficiência física, tem toda uma estrutura, tem o atendimento de bordo que vai passando o tempo todo, fazendo a venda de coisinhas, chocolates, quitutes, enfim. Mas ele não é um trem turístico, tá? Esse que você está imaginando, ele é um trem turístico porque muita gente vem para conhecer. Mas ele, no dia a dia, todos os dias, ele sai às 7 horas da manhã de Belo Horizonte ou de Vitória e vai passando ao longo do dia. São aí quase 14 horas. Então ele não tem nada a ver com esse trem aí que você está imaginando, de madeira, Maria Fumaça, que você... Não é esse trem. É um trem de passageiros da Vale, beleza? Criança pode? Sim, cheio de crianças, idosos. Traga as suas crianças para se divertir. Como o Rogério disse, na época de férias, bomba, isso aqui fica lotado do pessoal viajando com as crianças, a família inteira e tudo mais. E meu cachorro, meu cachorro, meu papagaio, meu gato, minha calopsita, pode ir? Não é permitida a entrada de animais no trem de passageiros da Vale, ok? De 2. As malas estão acabando. Estamos quase chegando, pessoal. Estamos quase chegando, pessoal. Que dia, hein? Muito bem.
Valeu a pena. Eu não sei quem inventou isso aqui. Não anda, ó. Ó. Entende? É sobre isso, gente. Se tem uma coisa que eu tenho que reclamar desse lugar é a cortina. Como se eu tivesse ficado sentada aqui às 14 horas que nós andamos de trem. Então eu tenho que reclamar de alguma coisa. Vamos reclamar da cortina. Mas é que ela realmente não anda. Em nenhum dos... Nem do novo, não anda. Tava tendo que ir nos Estados Unidos e voltar. Pode. Ai, tá ótimo, obrigada. Agradeço. Obrigada. Boa noite pra vocês. Não, vou ficar em Vitória mesmo. Chegamos, pessoal. Finalmente. Finalmente chegamos, mais uma vez. Disso é uma coisa que eu me lembro. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, falei, finalmente chegamos. Então, finalmente chegamos mais uma vez. A viagem foi sensacional. Longa, longuíssima, muito longa. Eu falei pra vocês que seria muito longa. Quem está acompanhando desde o início, lá de Belo Horizonte, eu falei que a viagem seria longa, longuíssima, muito longa, porque eu já ia sair de Belo Horizonte e vir direto pra Vitória. Então, está aí. Essa é a viagem sensacional. E agora vocês vão conhecer Vitória, que é essa parte do vídeo. Aparentemente eu não perdi. Eu espero não ter perdido mesmo. E eu espero que vocês curtam bastante. Compartilhem aí com a galera que vocês conhecem. Comentem, pessoal. Façam comentários. Nem que seja pra colocar: oi, nossa, que ruim. Nossa, que chato. Nossa, que legal. Coloquem qualquer coisa nos comentários, que o YouTube começa a divulgar o meu canalzinho. Eu espero que vocês gostem. Boa noite, que agora eu vou descansar. São 8 horas e 15 minutos. Então deu aí 14 horas, né? Eu confiro, mas eu acho que é isso. Chegamos, viu? Que ele trouxe a gente em segurança. 15 minutos adiantado. É isso que eu ia falar, 15 minutos adiantado. Filho de uma mãe, muito bem. Agora nós vamos descansar. Todo mundo merece. Bora viajar de trem. Era isso, eu ia conferir. Deu 13 horas e 15 minutos. É isso. Bom, eu vou conferir depois. Mas foi muito bom, pessoal. Se você tiver a curiosidade, faça essa viagem. Se não tiver a curiosidade, faça a viagem comigo. Tá excelente, tá muito excelente. Aqui é uma área de espera. Da outra vez eu vi muita gente aqui. Mapinha de onde a gente percorreu. Esse mapa aqui eu acho que me engana, porque é tão curtinho. Só quase 14 horas. Nós sempre somos enganados, pessoal. Não é possível. Agora sim eu vou descansar. Até a próxima, pessoal. Mas você não disse que ia embora. Vaza logo, minha filha. Está chovendo, mas eu estou como?
sem roupa, porque está calor, gente. Vitória é calor. Nós estamos no outono. Eu falei que nós estávamos no inverno, mas nós estamos no outono. Está calor. Não sei porque eu insisti em trazer roupa pra cá. Mas é isso. Que a gente encontra aqui em Vitória é que não é como São Paulo, não fica aberto as coisas, então você não tem supermercado 24 horas. Mesmo eu estando em Jundiaí e Várzea, eu encontro essas coisas em qualquer local. Não tem um Oxxo em cada esquina, enfim. Mas nós temos alguns restaurantes aqui, bem próximo do hostel, próximo bem uma quadra à frente. Tem um bar, tem outro bar, tem choperia, tem hamburgueria, tem mais uma frente. Só que eu já estou cansada, vamos parar aqui mesmo. Até porque eu já comi no que tá lá atrás. E vai ser uma coisa rápida, um hambúrguer só para encher a barriga e para me alimentar. Ir para casa para tentar dormir. E amanhã é um outro dia aqui em Vitória, pessoal. Estou na fábrica. Esse hambúrguer tem rúcula, abacate, tomate. E agora que eu lembrei que eu tô tendo gastura pelo abacate, mas está saboroso.